Linha direta com a Justiça, mais um bloco do programa. Estamos recebendo o Dr. Francisco Miné, que é advogado, já foi procurador do Estado em São Paulo, é do time do Linha Direta com a Justiça. Dr. Francisco Miné, é um prazer recebê-lo. Como vai? Tudo bem? Prazer é meu, Pedro. Agora na companhia do Felipe, que é nosso companheiro, Felipe Balera, que é uma autoridade aí na área de direito constitucional. É sempre um prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes e com os nossos internautas. É sempre um prazer estar aqui de volta. Muito bem, doutor Felipe Balera conosco nesse bloco de Linha Direta com a Justiça. Como é que vai, doutor Felipe? Tudo bem? Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para os nossos ouvintes também, especialmente para o Dr. Miné, que me acompanha aqui nesse bloco. Com a gente tem alguns temas muito interessantes para discutir, então vamos em frente. Vamos começar falando sobre o programa Desenrola Brasil, né? Com a prorrogação aí, a plataforma segue em funcionamento até 31 de março de 2024. O programa tem duas faixas de beneficiados, né? A faixa 1 e a faixa 2. Queria saber se o doutor Felipe quer começar falando aí sobre esse assunto, para a gente explicar para os nossos ouvintes, claro, com as interações sempre importantes, os comentários do doutor Francisco Miné. Doutor Felipe, por favor, aí as suas considerações sobre esse programa, que é muito demandado aqui pela nossa audiência, né? Explicações a respeito desse programa do governo federal. Sim, é um programa do governo federal que se iniciou, ele já está na segunda fase, né? E nessa fase ela atinge as pessoas que têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos, né? E estiverem inscritas no cadastro da União, que é o CAD único, né? E primeiro ele tenta englobar as dívidas do montante de até R$ 5.000, né, que foram contraídas, ele tem um limite temporal, até 31 de dezembro de 2022. Tá? E depois, a segunda faixa desse programa são as pessoas que têm o nome inscrito nos cadastros de crédito, né, do SPC, né, e com dívidas no período de 2019 até o final de 2022. E, recentemente, o governo prorrogou esse programa, né, até o dia 31 de março. Né? Então, deu aí mais 3 meses para esse programa. Né? É um programa que tem tido bastante procura, né? Ele tem ajudado muitas pessoas ali. Né? Os últimos dados que eu verifiquei, não sei se são os mais atuais, mas já tinha alcançado cerca de 11 milhões e meio de pessoas, né? E renegociado uma dívida de 35 bilhões de reais. Então, embora a projeção do governo fosse muito acima disso, muitas pessoas já conseguiram ter os seus créditos renegociados nesse programa do Desenrola. Doutor Miné? Pois esse programa é um programa muito importante porque ele coloca a vida das pessoas em dia, né? E essa prorrogação também gera uma nova oportunidade. Existem alguns preconceitos, algumas situações que podem ser objeto de aperfeiçoamento. Alguns ouvintes, né, alguns internautas têm reclamado que quando participam de um programa como esse, que é o Desenrola, né, eventualmente tem uma baixa uma baixa dos juros, né, e uma facilitação para pagar os seus débitos, todavia não consegue mais arrumar crédito, tá? Porque, em que pese saírem, né, estarem fora do chamado cadastro de inadimplentes, né, muitas empresas mantêm um cadastro individual, né, ainda indicando aquele usuário, né, consumidor, como um inadimplente. Então a pessoa fica absolutamente com receio, né, de aderir a um plano como esse e se beneficiar e ter os benefícios relacionados a essas reduções para que possa saldar, porque de repente sabe que eventualmente, se à medida que se utiliza desse mecanismo, automaticamente se mantém numa situação de um inadimplente
ou de um cliente não confiável. E a providência fundamental para resolver isso, tá, é uma atuação firme do Ministério Público para que essas empresas não discriminem, né, as pessoas que buscam regularização, né, e que essa reeducação financeira ela aconteça de uma forma viável, né, para que a pessoa também não saia de uma dívida e entre em outra, né? Então isso é muito importante. Agora, nós temos conhecimento de que os bancos, à medida em que aderiram ao sistema Desenrola, alguns deles, principalmente no que se refere a devedores que são considerados contumazes e tudo mais, não têm mais oferecido nenhuma linha de crédito para esses personagens. Então, aí o negócio fica bom só para um lado. Então, é muito importante que a gente atue de uma forma muito firme, né? Que o cidadão reclame, que o Ministério Público interfira nesse processo para que isso não aconteça. Mas eu quero ouvir o Felipe, se o Felipe também ouviu falar sobre essa questão. Me parece que isso é algo assim, não chega a ser um impeditivo, mas é um receio muito forte dos usuários. E até uma quebra de sigilo desses bancos de dados e tudo mais. Eu entendo até que a Lei de Proteção Geral de Dados ela acaba sendo violada o tempo todo. Eu não sei o que o Felipe acha sobre isso. Eu concordo, eu acho que desvirtua um pouco, né, a intenção do programa, né, que é dar uma humanidade para aquele devedor, né, que eventualmente acabou adquirindo uma dívida de um tamanho maior do que ele conseguiria cobrir, né, com sua renda, ou às vezes tinha ali alguma renda e perdeu o emprego e ficou a dívida, né? E aí, e a intenção do governo, né, com o Desenrola, é justamente essa, possibilitar que essas pessoas consigam limpar o seu nome, né? E o nome hoje em dia tem muito valor, né? Não só para crédito, né? Até para a própria pessoa, né? Se ela depender de um terceiro para alugar uma casa, depender de um terceiro para fazer qualquer coisa, né? A pessoa fica nessa situação de que ela volta a ser um dependente de alguém, né? E é um adulto, uma pessoa responsável, né? Que tem uma vida pela frente, né? Então, a intenção do governo é justamente essa. Se acontece uma situação como essa relatada pelo Dr. Miné, o programa fica ali sem o seu objetivo principal, porque a pessoa vai renegociar sua dívida, vai pagar em mais prestações, mas não vai conseguir um futuro crédito para o negócio, né? Não vai conseguir qualquer outro benefício bancário. E essa questão dos vazamentos dos dados, né, dos bancos, é algo que assusta bastante, né? Eu atuo na área previdenciária, né, já comentei aqui em outros programas, e é interessante que quando sai um benefício de uma pessoa, o banco fica sabendo antes do que o próprio advogado, né? E já oferece para a pessoa, né, que vai receber uma renda mensal, uma aposentadoria, por exemplo, algum programa do banco, algum crédito, alguma coisa do tipo, né? E isso assusta um pouco, né? Porque os dados das pessoas, eles parece que não tem, embora haja uma lei protegendo, né, parece que não há uma proteção rigorosa com relação a eles. Muito bem. Doutor Francisco Miné e doutor Felipe Balera estão conosco nesse bloco de Linha Direta com a Justiça. Já tratamos aqui mais cedo no programa sobre a questão envolvendo o sigilo entre advogado e cliente numa das ações aí em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agora falar sobre um outro ponto que diz respeito à restrição de contato entre advogados e os seus clientes na ação que investiga um suposto golpe de Estado. Doutor Francisco Miné, como é que o senhor está analisando essa questão? O que o senhor tem aí para colocar para nós a respeito desse ponto, doutor Miné? Pedro, o seguinte, na verdade, nós temos assim alguns aspectos relacionados ao chamado amplo direito do dever, tá? Que, de alguma forma, é algo fundamental e que deve ser objeto de análise, né?
porque se nós queremos viver num Estado democrático de direito, tá? Certamente essa situação envolve que você tenha não cerceamento de direito de defesa, possibilidade de acesso em contraditório, você tem uma série de questões. É óbvio que quando nós imaginamos uma situação grave como a ocorrida no dia 8 de janeiro, né, onde vândalos, né, tentaram um golpe, né, de qualquer forma, independente dos objetivos que lá estão sendo apurados, é fundamental que o advogado tenha acesso ao que está sendo investigado. Possa realizar uma defesa técnica, uma defesa hábil, né? Então, isso é muito importante. Nós tivemos até, inclusive, situações onde nós tivemos vetada o próprio contato da figura do advogado com, com o seu cliente, né? Que é algo gravíssimo. Nem em situações de estado de exceção, nem na época em que nós tivemos a Revolução de 64, né? Se é que nós podemos chamar isso de golpe de 64 ou Revolução de 64, nós tivemos uma situação como essa, de não acesso às partes. Né? Então é algo muito grave, é algo muito forte e que certamente a sociedade deve interferir em relação a isso. E quando nós falamos em democracia no sentido geral. Vale para a esquerda e vale para a direita. Né? Então, vale para um lado quanto vale para o outro. Então, mas eu quero ouvir também o Felipe, para não monopolizar a comunicação, ouvir o Felipe para a gente fazer um contraponto a respeito disso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é complicada no sentido aspecto, porque ele determina que os advogados não se comuniquem entre si, né, com a intenção de que não haja, né, uma combinação ali por parte dos advogados e com seus clientes da mesma versão, né? Mas aí o que me parece é que o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, ao impedir a comunicação entre advogados, né, que, diga-se de passagem, eles não estão sendo investigados no processo, não cometeram nenhum crime, não são os réus dessa ação, são advogados, né, que estão ali somente para defenderem os seus clientes, né? Então, essa decisão ela extrapola um pouco, né, porque ela não atinge os investigados e atinge os advogados, né? E acaba também, como o doutor Miné acabou de dizer, impedindo o exercício constitucional da ampla defesa, né, que é uma garantia que os presos, no caso os acusados em geral, possuem. Né? A ampla defesa ela não se faz presente quando os advogados também não estão livres para exercerem todas as suas possibilidades, né? De conversar com outros profissionais que, porventura, são amigos deles, estão atuando em casos semelhantes. Né? Então, para mim, essa decisão, primeiro, ela fere a Constituição, ela viola a garantia da ampla defesa, e qual seria, né, a decisão, vamos deixar claro isso, qual seria a forma do ministro Alexandre de Moraes, a forma do Supremo Tribunal Federal de controlar o que um advogado está conversando com o outro, se ele está falando sobre, sei lá, sobre o empate do Corinthians com o Palmeiras, ou se ele está conversando e combinando uma versão de defesa com do seu cliente, né? Como é que ele vai investigar isso? Será que a gente teria que também colocar a escuta nos advogados, o que ainda atingiria mais, né? Porque essa conversa do advogado com o seu cliente, segundo o próprio Estatuto da OAB, é uma conversa privada, né? Ela tem que ser protegida, né? Então, eu entendo como uma decisão perigosa, né? E que a OAB fez muito bem de repudiar a decisão, né? E buscar até esclarecer, né, essa decisão junto ao Supremo Tribunal Federal.
Doutor Henrique Nelson Calandra está conosco em linha direta com a Justiça também aqui conectado, né, para trazer algumas informações a respeito desse caso, principalmente. Nós estamos debatendo aqui a questão que envolve prerrogativas importantes da advocacia. Queria tentar ouvir o doutor Calandra, que está em conexão conosco aqui. Tudo bem, doutor Calandra? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, amigos? É sempre um prazer estar com vocês. Prerrogativas da advocacia são prerrogativas da cidadania. Não podem ser quebradas nem violadas. Então, o Poder Judiciário tem a missão de, em nome do Estado, fazer justiça. Que regras constitucionais, da ampla defesa, da possibilidade da pessoa ter um advogado. E quando mistura política com justiça, a coisa fica muito complicada. Está lá a União Soviética, que acabou de aniquilar a cidade e acabou morrendo na prisão. E sempre há justificativa para aqueles abusos que o Estado comete. Eu acho que nós, juízes, temos obrigação de fazer justiça, mas, sobretudo, respeitando a pessoa que é acusada, assegurando ampla defesa e só punindo quando há prova em conteste. É isso que tem que haver. Eu acho que não proibir advogado de falar com seu cliente, tornar público aquilo que o advogado fala com seu cliente, é violar a prerrogativa da defesa. Foi isso que levou à condenação do atual presidente da República e depois à anulação de tudo aquilo que dizia respeito a ele e quem estava no entorno dele. Então, vamos obedecer a Constituição do Brasil. Muito bem, doutor Henrique Nelson Calandra, conosco também participando aí. A conexão com o doutor Calandra não está das melhores. Vou agradecer a participação dele aí. A gente tenta reconectar depois e fazer uma conexão melhor com o doutor Calandra para ele participar conosco aqui do Linha Direta. Combinado, doutor Calandra? Combinado, Pedro. Um abraço a todos. Obrigado. Doutor Miné. Um abraço. Pedro, é o seguinte, ainda dentro desse tema, né, que é algo assim absolutamente importante quando nós falamos, nós estamos cientes, os advogados estão cientes, que são membros da administração da justiça, né? E qualquer ato que possa atentar contra esta administração constitui um ilícito de natureza ética, tá? E muitas vezes um ilícito judicial, né? Então, ou o advogado faz parte da administração da justiça e é um ser confiável para que se possa administrar essa justiça, ou ele não faz parte. Então, é muito difícil um magistrado não confiar num profissional de direito que vai exercer a defesa, que vai realizar a defesa técnica, né? E que muitas vezes acaba sendo visto como algo, como um suspeito, como algo, como alguém que vai vazar uma informação, ou que vai atentar contra a apuração da própria investigação, né? Não se coaduna, não tem sentido diante do significado da advocacia e do papel do advogado dentro da administração da justiça. Então, isso é algo absolutamente infundado, impedir que um advogado tenha acesso à parte, ao seu próprio patrocinado, né? É o mesmo que dizer, olha, você vai ter uma defesa de faz de conta, né? E essa defesa de faz de conta, ou seja, eu vou condená-lo sumariamente. E aqui eu não estou fazendo apenas uma crítica direta ao ministro, porque eu sei que vários magistrados agem da mesma maneira, né? Agem de uma maneira incorreta relacionada a isso. Ou você faz parte da administração de justiça, ou você não faz parte da administração de justiça, né? Por quê? Caso contrário, nós não precisaríamos de advogado.
E nem precisaria de acusação, o advogado faz o papel de acusador, né? Membro do Ministério Público, né? E você prescinde da figura do advogado. Não tem sentido. Isso não é democracia, isso é regime totalitário. Doutor Felipe, mais alguma consideração? O doutor Calandra chegou a mencionar também a questão da exposição, né, da conversa de advogado com cliente em um dos processos que estão sendo destacados aí pela mídia. E o que o ministro Toffoli fez depois desse acontecimento foi justamente garantir o sigilo da conversa que já tinha sido divulgada, né? A orientação do advogado para não conversar com a imprensa, ou seja, estratégias de defesa, não havia nenhum crime sendo investigado com relação ao defensor daquele que está às barras da justiça para responder em um caso aí que foi bastante noticiado sobre uma confusão que aconteceu no aeroporto de Roma envolvendo a família do ministro Alexandre de Moraes. Sim, o réu, por pior que ele seja, pelo crime mais grave que ele tenha cometido, né, ele tem a ele garantido, né, o direito constitucional de se defender das acusações, né? E ele só pode fazer isso por meio de um advogado, né? Aqui no Brasil, o réu, não sendo ele um advogado, ele não pode se defender por conta própria. Se ele não contratar um advogado, vai ser nomeado um advogado em favor dele, a Defensoria Pública, um advogado dativo, em favor desse réu. Então, esse contato do advogado com o seu cliente, com o réu, ele é muito pessoal, né? Até para o advogado conseguir entender as circunstâncias do crime e elaborar a estratégia de defesa. Então, esse sigilo, ele serve para tudo isso, né? E não são raros os casos em que a pessoa ela é acusada por uma série de crimes e depois se prova como inocente, né? Então, antes de que haja nesse devido processo penal, né, com a garantia da ampla defesa, com o advogado tendo acesso ao interteor do processo, ao interteor da acusação, tendo a possibilidade de conversar com o seu cliente, definir uma estratégia e, por que não, conversar com outros profissionais, né, que trabalharam em situações semelhantes ou que atuam em casos semelhantes, ele não vai conseguir exercer esse direito constitucional de provar a sua inocência também, né? Então, eu acho muito importante que os advogados, né, e especialmente a OAB, né, como uma ordem de todos os advogados, ela defenda, né, essa garantia constitucional, né, da advocacia. Doutor Francisco Miné, como iniciativa do CNJ, comunicação de processos a empresas serão eletrônicas. Empresas têm até o dia 30 de maio para se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. Informação que não está com ampla divulgação, é uma mudança importante essa, né, doutor Miné? Muito importante, ela é muito importante porque ela evitará uma série de procrastinações relacionadas à forma de citação, né? É uma decisão do CNJ nova, mas que na realidade é muito aplicada e muito válida e com uma origem no próprio novo Código de Processo Civil, tá? Vem alterando e facilitando a maneira de comunicação das decisões judiciais, né? Pouca gente sabe que pode ser citado pelo WhatsApp, né? Olha que interessante, as pessoas não sabem que podem ser citadas pelo WhatsApp, né? Hoje em dia, como todo mundo tem celular, né? O juiz, simplesmente tendo acesso ao seu número de celulares, ciente que você tem uma conta no WhatsApp, manda para você a sentença manda para você a sentença ou a própria citação e está correndo prazo, né? Então, aquela antiga citação pelo correio, mesmo aquela citação chamada citação válida pessoal, realizada por oficial de justiça, ela está sendo inovada, ela está sendo substituída. Não é que nós não vamos ter mais oficiais de justiça, nós teremos oficiais de justiça, mas a celeridade do processo ela vai decorrer em função disso. Então, veja que situação interessante. A legislação que está sendo
que está sendo regulamentada, na verdade, ela não é nenhuma grande inovação. Ela simplesmente está fazendo cumprir o Código de Processo Civil, dizendo o seguinte: cadastre o seu e-mail para todos os fins de direito. Tá? Se você hoje já utiliza, se o empresário hoje já utiliza uma assinatura eletrônica, um endereço eletrônico, para ter contato com os órgãos públicos, para poder ter contato com as secretarias da Fazenda, com a Receita Federal, com o município, com os órgãos de governo, também deve tê-lo em relação às relações que mantém com o judiciário. Em outras palavras, né? Ou seja, aquele endereço está valendo para todos os fins. Aí alguém diria, não, mas eu não recebi. Ou seja, o ônus de provar que não houve recebimento, tá, é de quem alega. Você tem que provar, você tem que apresentar as provas dizendo que você não recebeu nenhum e-mail. Tá? Sendo que hoje em dia, a maior parte dessas ferramentas eletrônicas, elas inclusive dão o comunicado de recebimento. Né? E o que vai acontecer com quem não se cadastrar? Existe um prazo legal para que se faça esse cadastro. Né? Quem não se cadastrar será cadastrado compulsoriamente, tá? Ou seja, vai ser cadastrado e aí nós vamos ter um problema, porque eventualmente pode ser cadastrado no endereço errado. E cadastrado no endereço errado vai ter responsabilidade em função disso também. Então é muito importante que o empresário não perca esses prazos para cadastramento, cobre do seu contador, cobre dos seus sócios, né? Ou seja, se posicione a respeito disso. Porque aquela fase da chamada enrolação, eu não vou receber o oficial de justiça, para postergar um conflito, uma solução de um conflito judicial, isso acabou. Tá? Isso não existe mais. Mas quero ouvir o Felipe também, que deve ter mais coisa para contar a respeito disso. Sim, eu concordo com tudo que foi falado pelo Dr. Miné. Eu acho que a tecnologia, né, está avançando, né, e com isso as formas, né, antigas de citação, elas têm que se aprimorar também. E por que não utilizar os meios eletrônicos, né? Nesse primeiro momento a gente tem para as empresas, né, e é bem possível que num futuro não tão distante o mesmo aconteça em relação às pessoas físicas. E receber uma citação pelo WhatsApp ou pelo e-mail, isso pode acontecer. Mas o que me preocupa aqui é que não são raras as vezes que acontece, inclusive eu já recebi, né, e-mails de golpistas, né, colocando ali notificações judiciais com números de processos que não existem, com links extremamente perigosos, né? Então, é sempre bom consultar o teor dessa notificação, o teor dessa intimação. Se é realmente, se ela partiu realmente do Poder Judiciário, né, ou se é alguma estratégia golpista. Isso tem acontecido com muita frequência com clientes meus do escritório, com pessoas da minha família e até comigo eu já recebi uma suposta notificação judicial de um processo que ali eu, pela minha experiência por ser advogado, eu consegui ver apenas pela numeração que não é um número de processo judicial ali. Mas para quem não tem essa experiência, né, isso é extremamente perigoso. A pessoa pode cair num golpe, né, em razão disso. E a tecnologia, a gente tem hoje em dia o processo eletrônico, né? O processo ele é digital, né? Tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, né? E isso facilita muito a vida dos advogados, a vida das partes, que conseguem acompanhar melhor o seu processo judicial, mas, por outro lado, também facilitou a vida de quem quer praticar crimes com essas informações, né? Porque os processos judiciais, via de regra, são processos públicos. Então, isso é de acesso de uma gama grande de pessoas, né, que podem utilizar dessas informações para se apropriar de golpes e coisas do tipo. Então, eu faço aqui um alerta, né, embora eu concorde com a necessidade das intimações digitais, né, e até para acelerar os processos judiciais e evitar estratégias de defesa
incorretas, né, dessa procrastinação da pessoa não receber o oficial de justiça para não fazer com que o processo tenha andamento, né? Mas fica o alerta, cuidado, né? Vamos ver se essa intimação é de fato verdadeira, né? Vamos ver qual que é a procedência desse e-mail, se ele partiu do Poder Judiciário, né? Ou não. Isso é muito importante. É verdade, a gente recebe muita, viu, doutor Miné? Muita. Antes das suas complementações sobre o assunto, a gente recebe muita dúvida aqui de ouvinte sobre isso. As questões de direito previdenciário lideram, né? São muitas perguntas sobre direito previdenciário, mas eu diria que na segunda colocação estão aqui informações, pedidos sobre golpes, dúvidas que as pessoas têm quando recebem, principalmente acompanhado de uma falsa decisão ou de um processo de intimação, uma quantia para ser recolhida, né, por Pix, e aí você tem que ficar muito atento, porque o golpista tem os seus dados, ele consegue hoje com a perfeição dos recursos tecnológicos reproduzir documentos que parecem ser reais, mas no fim das contas acabam sendo uma grande dor de cabeça para as vítimas, viu, doutor Miné? É verdade, Pedro. E aí você me fez lembrar, por exemplo, uma série de golpes que estão sendo praticados, inclusive com utilização de telefone de bancos, telefones oficiais de bancos, que hoje já conseguem ser manipulados, né? Então, é sempre necessário checar todas as informações, não passem senhas, não passem informações sigilosas, porque senão você pode ser lesado. E existe aquele conselho claro, né? Ou seja, quando o assunto tratar de justiça, procure sempre um advogado, uma pessoa da sua confiança, para poder prestar os esclarecimentos legais devidos, para checar e verificar se existe um processo tramitando. O Felipe lembrou com muita sensibilidade essas questões. É muito importante que você procure um advogado, e se você não tiver recursos para poder arcar com esses honorários advocatícios, procure a defensoria pública mais próxima na sua cidade, né? Ou seja, se informe, tenha as informações devidas para não ser lesado. Então, cuidado, cheque todas as informações recebidas pelos meios eletrônicos, tá? Ou seja, não se apavore, não fuja do controle relacionado a isso. Por exemplo, nós sabemos que alguns telefones de bancos, tá, são telefones que apenas aceitam informações, que apenas recebem mensagens, nunca ligam, né? Então, o Banco do Brasil é um deles, né? Cujo WhatsApp ele não funciona para que se possa receber chamadas, né? Ou seja, na realidade você não recebe chamadas de lá, mas é um telefone oficial que você pode se comunicar por escrito. Então, tem informação, tem o telefone do seu gerente, procure sempre informações, cuidado com o que você tecla. Tá? O Felipe colocou um aspecto muito interessante relacionado a precatórios. Quem pede dinheiro adiantado para liberar dinheiro, tá? Ou seja, isso já não cheira bem. Então, muito cuidado em relação a isso, né? Centralize famílias, né? Sempre centralizem essas informações em alguém mais esclarecido, em alguém da família, né? E mesmo se você tem um pouco mais de idade e tem um pouco mais de dificuldade para se familiarizar com a internet, sempre consulte alguém que conheça um pouco mais da área do que você, tá? Então isso é muito importante como orientação para os nossos ouvintes e para os nossos internautas. Temos um assunto aqui para passar para o Dr. Felipe, depois dos comentários do Dr. Francisco Miné, nesse bloco de Linha Direta com a Justiça, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Por subsistência familiar, o juiz suspendeu a penhora de um imóvel rural. Vamos explicar essa notícia, Dr. Felipe? Então, nesse caso, seria uma execução, né, em face desse proprietário de uma terra rural, né, e o bem que estaria sendo arrolado ali para a penhora era uma pequena propriedade rural. Alguns bens do executado, aquele devedor que está sofrendo execução da sua dívida, né, esses bens eles não podem ser penhorados, né? E uma desses bens, no caso
está previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil, é a pequena propriedade rural, né? Pequena propriedade rural. Aí a gente tem que definir o que seria uma pequena propriedade rural. A lei define uma pequena propriedade rural aquela propriedade que tem até 4 módulos fiscais. E módulo fiscal é uma unidade de tamanho muito difícil da gente explicar, né? Porque ela modifica de município para município. Então, aqui no município de São Paulo, por exemplo, o módulo fiscal ele equivale a 5 hectares. Né? Mas se a gente for lá para um município do estado do Amazonas, a gente vai estar falando que cada módulo fiscal equivale a 100 hectares. Então, isso varia muito de local para local. Nesse caso específico, né, esse produtor rural ele tinha, né, uma pequena propriedade rural em Goiás, né? E lá o módulo fiscal é 16 hectares, né? Pelo que eu pesquisei. E a propriedade dele, né, não superava esse tamanho. Então, trata-se de um bem que não pode sofrer a execução. E, além disso, não pode ser penhorado na execução. E, além disso, né, ele alegou que ele utilizava, né, a renda objeto dessa propriedade rural, né, para a sua própria subsistência. Então, é uma forma de proteção do credor, né, porque até na cobrança da dívida tem que existir uma humanidade. Né, não se pode, né, levar a uma outra pessoa uma situação de insubsistência ou de perder o seu único bem, né, para cobrança de uma dívida em favor do credor. Então, essas medidas que são previstas na legislação há muitos anos, elas servem para isso, para garantir, né, a humanidade do credor, né, impedir que haja uma execução que extrapole os limites da garantia da dignidade da pessoa humana. Doutor Francisco. Pois é, nós temos a seguinte situação. O direito, né? Qual é um dos mais importantes princípios do direito? Tá? A chamada razoabilidade. Tá? Tudo deve ser razoável. Né? Então, quando um juiz, numa execução, de qualquer origem que seja uma execução bancária, fiscal, tributária, se vê diante de uma situação que, para executar determinado débito, vai comprometer a subsistência daquele devedor, tá? Existe um freio. Tá? E esse freio ele pode ser parcial, ele pode ser total, ou seja, vai depender da circunstância, vai depender do que acontece. Então, essa questão do tamanho do módulo, também, ou seja, de que forma está sendo utilizada essa renda. Nós estamos falando, né, nós estamos diante de uma situação onde, por exemplo, uma grande área que pode ser explorada para a plantação de soja, por exemplo, tá? Ela pode ser, a depender da circunstância, se de repente, num status onde nós temos uma total e completa estiagem, né, nós estamos diante de uma situação onde o camarada ele só tem uma determinada faixa de terra que ele consegue plantar para a sua subsistência, para poder pagar os seus débitos. Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que ser analisado. Porque se de um lado existe a chamada impenhorabilidade do chamado bem de família, né, que é onde a pessoa mora, quando se está diante de um imóvel único, tá? Esse, ao pé da letra, pode não ser levado ao pé da letra diante de uma situação em que envolva uma grande mansão luxuosa, tá? Que é o único imóvel da pessoa, que ela pode simplesmente abrir mão alienar esse único imóvel, né? Luxuosésimo, né? E morar num imóvel um pouco mais modesto e pagar os seus débitos. Então, a razoabilidade é que impere em relação a isso. Então, essa é a principal inovação da legislação, ou seja, de uma decisão judicial,
diante da razoabilidade e diante de uma situação pontual, né? Então, isso que foi decidido agora vai valer, tá? Contudo, desde que analisados algumas circunstâncias. Não é que vale para todo mundo. Não é que a partir de agora ninguém mais paga nenhum financiamento rural, tá? E pura e simplesmente não terá, não perderá e não sofrerá nenhum dano, tá? Por quê? Porque direito é razoabilidade. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria trazer o assunto aqui das declarações do presidente Lula em relação à comparação que foi feita sobre o Holocausto e o que está acontecendo na faixa de Gaza. Houve uma movimentação jurídica, além, claro, da repercussão política internacional, com deputados solicitando o impeachment do presidente da República. Doutor Miné, doutor Felipe, os senhores enxergam aí alguma repercussão jurídica para esse episódio? Vou começar com o doutor Miné. Bom, Pedro, olha, com certeza a fala do presidente foi uma fala, no mínimo, infeliz, né? Fez uma comparação infeliz e deveria ter, e na realidade, mesmo não tendo sido intencional, né? O presidente, que é uma pessoa muito inteligente, quis impactar a sociedade, quis chamar a atenção da opinião pública para o que está acontecendo, para o que está acontecendo na faixa de Gaza, para o que está acontecendo no Estado palestino, ou seja, numa situação onde nós temos, de um lado, a barbárie de um sequestro que não termina, né? Praticado não pelo povo palestino, mas por um grupo terrorista, né? E esse grupo terrorista também pratica barbaridades, né? Mas que nunca vão justificar outras barbaridades praticadas contra o povo palestino. Ou seja, morte de crianças, morte de mulheres, ou seja, a guerra está disseminada, né? Com poucas pessoas que se preocupam com ela, né? E é fundamental que se chame atenção. Agora, até aí, comparar o ato de retaliação praticada por Israel, que, a meu ver, é excessivo, sim, e deve ser objeto de censura internacional, e deveria ser paralisado imediatamente, mas mesmo isso não autoriza uma comparação como essa, realizada comparando a situação do Holocausto, que foi objeto de absoluto preconceito, né? Absoluto preconceito e absoluto nada, né? Onde milhares e milhares de pessoas foram dizimadas, né? Então, foi infeliz a fala, todavia, atingiu um objetivo de impacto que hoje está sendo, na realidade, utilizado politicamente da pior maneira possível, né? Em parte pelo governo de Israel, né? Que se justifica nos seus atos nos seus atos de excesso, né? Dizendo que não pratica situações de excesso quando pratica, né? E, de outro lado, politizando essa situação e causando incidentes internacionais gravíssimos, que podem, inclusive, ensejar na expulsão do embaixador de Israel aqui no Brasil. Então, é algo muito sério que talvez uma retratação por parte do presidente, né, cujo objetivo não foi a de ofender a comunidade judaica, né, na realidade, poderia ser de grande valia e de grande importância. Não sei o que o Felipe acha sobre isso. Nesse caso, eu tenho uma opinião um pouco diferente do Dr. Miné. Eu entendo que a fala do presidente Lula, ela atingiu, né, no caso, o primeiro-ministro de Israel, e eu deixo bem claro que não foi uma fala contra o povo judeu, foi uma fala contra o governo de Israel, que está, na visão do presidente Lula, praticando um genocídio
em Gaza. Né? E a fala ele tem 2 pontos que preocuparam o primeiro-ministro de Israel. Primeiro, que ele fala que está acontecendo um genocídio. E segundo, que ele compara, né, esse genocídio, e aí eu acho que ele foi feliz, porque ele fala que foi o único momento na história, talvez o único momento na história em que a gente teve, que foi o Holocausto. E não foi o único momento da história, a gente teve genocídio em diversos momentos da história. Ele podia citar outros exemplos. A gente teve o genocídio do povo armênio no começo do século XX, né? Aqui na América, se a gente for voltar mais para trás, dos incas, dos astecas, dos maias, de uma série de civilizações indígenas que viveram aqui na América do Sul, na América do Norte também, né? E se não for voltar tanto no tempo, a própria ONU já reconheceu a ocorrência de genocídios na década de 90, por exemplo, na Bósnia, né, no massacre de Srebrenica, em que morreram ali cerca de 8.000 pessoas, ou seja, não é o tamanho do impacto que vai ser um genocídio. No caso do Holocausto, morreram 6 milhões de judeus, né, algo gigantesco. Mas na antiga Iugoslávia, em Srebrenica, uma vila da Bósnia, morreram 8.000 pessoas e foi declarada a existência de um genocídio, né, pelo Tribunal Penal Internacional para os Crimes da Iugoslávia. E Ruanda também é outro local em que o Tribunal Penal Internacional reconheceu a ocorrência de um genocídio. Então, esse é o primeiro fator. Né? Quando o presidente compara o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza com o Holocausto, ele está falando que ali está acontecendo um genocídio. E isso é um alerta para o mundo. Né? E eu relembro aqui que a África do Sul, né, já protocolou um pedido junto ao Tribunal Penal Internacional, né, para que se apure a ocorrência de um genocídio na faixa de Gaza. E, na oportunidade, isso foi em dezembro, né, a gente está falando aqui de algo que aconteceu há 2 meses, o Netanyahu também, né, soltou todos os seus cachorros em relação ao presidente da África do Sul. Né? E aqui ele faz o mesmo com o Lula. E um outro aspecto que eu acho até mais grave, né, é que se esse mesmo ataque, a gente está falando de um ataque que atinge 2 milhões de pessoas, né, lá em Gaza já são 1,9 milhões de pessoas que estão desabrigadas, tiveram que deixar as suas casas, fora os que morreram, né? Chega a ser quase 100 mil mortos, né? Que vieram a falecer em Gaza em razão das ações do exército de Israel. Né? Se essa mesma população fosse atingida numa cidade como Paris, que tem a mesma população de Gaza, 2 milhões de pessoas, e alguém comparasse, né, o que aconteceu em Paris com o Holocausto, não seria nada grave, né? Não iria ser tão estranho assim. Né? Então, a diferença aqui é que acontece com relação ao povo palestino. E uma vez que o presidente Lula comparou o povo palestino ao judeu que sofreu o Holocausto, ele igualou esses dois povos, os judeus e os palestinos. Isso foi uma afronta também para o primeiro-ministro de Israel. Então, nesse aspecto, eu acho que gera ali uma visão do próprio primeiro-ministro de Israel que os palestinos seriam cidadãos de uma classe inferior, né, para essa indignação toda com relação à inconformidade do presidente Lula com relação às mortes que acontecem na faixa de Gaza. Né? O discurso que ele fez foi um discurso na Etiópia, né, um país que está ali no coração da África, né, um país que foi o único que conseguiu resistir à colonização europeia da África, né, é um país em que a cultura africana vive por uma minoria, né, e em defesa de uma outra minoria, que são os palestinos. Né? Então faz todo sentido. Né? E no final do discurso, ele faz um apelo aos governantes, os governantes escutarem a população, né? Porque no final das contas é o povo quem manda. Então, embora tenha gerado toda essa repercussão negativa, eu entendo que a fala em si ela foi pior por parte do primeiro-ministro de Israel do que do presidente do Brasil.
Muito bem, doutor Francisco Miné, doutor Felipe Balera estiveram conosco nesse bloco de Linha Direta com a Justiça. Quero agradecer muito a presença dos dois por aqui. Doutor Miné, um grande abraço para o senhor, até o próximo programa. Um abraço, Pedro, um abraço ao Felipe. É um grande prazer estar com vocês aqui, de volta com os nossos internautas, os nossos ouvintes. Doutor Felipe, foi um prazer tê-lo conosco em mais essa edição do Linha Direta com a Justiça. Volte sempre, viu? Um prazer, até a próxima. Lembrando a todos que Linha Direta com a Justiça também está disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que pegou o programa pelo caminho, pode nos visitar no nosso site também da Rádio Bandeirantes, que lá há o caminho para você chegar até as nossas mídias digitais. Lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você encontra também programas antigos, as edições anteriores de Linha Direta com a Justiça, que ficam guardadas lá para serem revisitadas quando quiser. Você também pode compartilhar à vontade o link do YouTube pelo seu WhatsApp com os seus colegas, com a sua família, para difundir a informação a respeito de assuntos que estão ligados ao mundo do direito. E eu convido você sempre a participar conosco do Linha Direta com a Justiça. Você pode mandar o seu WhatsApp para o nosso número aqui da Rádio Bandeirantes, que é o 11 99904 8756, 11 99904 8756, mandando a sua dúvida, o seu caso, para que ele possa ser esclarecido pelo nosso time de colunistas. Na semana que vem tem mais Linha Direta com a Justiça aqui pela Rádio Bandeirantes.